A graça e a paz do Senhor Jesus. Quando, onde e quem escreveu o livro do Apocalipse? No vídeo de hoje veremos como Deus preparou seus servos para a sua revelação. O livro do Apocalipse foi escrito na ilha de Patmos pelo evangelista João, o mesmo que deitou sua cabeça no peito de Jesus na última ceia e escreveu o evangelho que leva o seu nome. Chamado também de o discípulo amado, conforme vemos em João capítulo 21, versículo 20. Juntamente com Pedro e Tiago, João foi um dos discípulos mais íntimos de Jesus. Ele esteve presente nos momentos mais importantes do ministério terreno de Cristo. Por exemplo, esteve com Jesus no Monte Tabor, quando então Jesus se transfigurou diante deles. Esteve acompanhando de perto toda a agonia que Jesus sofreu, tanto no Getsêmani quanto na cruz. Foi o único dos discípulos que não fugiu quando Jesus foi preso pela corte romana. Foi a João que Jesus conferiu a tarefa de cuidar de sua mãe depois de sua morte. Foi ele também quem correu ao sepulcro de Jesus assim que teve a notícia da ressurreição. A respeito das características de João, podemos dizer que se tratava de um homem de temperamento forte, motivo pelo qual era chamado de filho do trovão, como observamos em Marcos capítulo 3, versículo 17. Houve também uma ocasião em que João queria impedir que pessoas de outro grupo que estava expulsando demônios assim o fizessem, e queria fazer cair fogo do céu para consumir os samaritanos, conforme nós podemos ver no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 54. Mas certamente a convivência com Jesus transformou esse temperamento forte no chamado apóstolo do amor. Assim, João compreendeu que para ser um verdadeiro apóstolo era preciso humildade, mansidão e amor. João foi o último dos discípulos de Jesus a morrer e alcançou uma idade avançada. Teve tempo suficiente para ver se cumprir uma das profecias de Jesus acerca dos sinais da sua volta, que foi a destruição do Templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. A sua fidelidade a Jesus despertou o ódio das autoridades romanas. Essas autoridades entenderam que enquanto João estivesse vivo e sendo uma testemunha ocular da ressurreição, nenhum esforço seria suficiente para fazer cessar a pregação. Dessa forma, esse idoso servo de Cristo foi exilado para a ilha de Patmos, numa tentativa de silenciar a sua voz. Sendo João convocado a Roma, como foram também Pedro e Paulo, o governador romano Domiciano, diante das autoridades e falsas testemunhas, condenou João à morte. Segundo a tradição cristã, João foi lançado em um caldeirão de óleo fervente, mas Deus o livrou e preservou a sua vida sem sofrer dano nenhum. Foi então banido no ano de 96 depois de Cristo para a ilha de Patmos, uma espécie de ilha-prisão. Patmos é uma pequena ilha da Grécia, a 55 quilômetros da costa da Turquia, no Mar Egeu. É uma das ilhas do Dodecaneso e possui uma área total de 34 quilômetros quadrados. Constitui, nos dias de hoje, uma municipalidade grega com capital em Chora, às vezes erroneamente chamada Patmos, sendo Escala o seu único porto. A ilha é dividida em duas partes quase iguais, uma do norte e outra do sul, unidas por um estreito istmo. A vegetação é limitada e o relevo formado de montes relativamente baixos, cujo pico mais alto é o de Prófites Ilias, com 269 metros em relação ao nível do mar. Pode ser encontrado na ilha um local que é tradicionalmente conhecido como a caverna que João teve as revelações do Apocalipse. Na época de João, havia uma prisão na ilha, onde seus encarcerados eram submetidos a trabalhos forçados em minas de pedra. Ao que parece, a ilha de Patmos era uma prisão totalmente isolada, e apenas de tempos em tempos é que os soldados romanos apareciam para deixar comida para os prisioneiros. No entanto, justamente nesse local isolado é que Deus mostra as suas maiores revelações para a igreja cristã, como o próprio João descreve no livro de Apocalipse.
Logo no primeiro capítulo do livro de Apocalipse, João tem seu reencontro com o Senhor Jesus, pois da última vez que o vira, estava ensanguentado, fraco, debilitado, pois havia sido açoitado pelos soldados pretorianos e em sua cabeça uma coroa de espinhos. Estava morrendo com as suas mãos transpassadas por agudos cravos. Mas agora, 65 anos depois, João o vê totalmente mudado, pois estava vestido de uma comprida veste branca, cingido com um cinto de ouro, e os seus cabelos eram brancos como a neve e seus olhos como chamas de fogo. Para que essas visões que João teve na ilha de Patmos sejam corretamente interpretadas, é necessário sempre levar em consideração todo o conjunto dos escritos proféticos dos profetas do Antigo Testamento. Esses profetas recebiam de Deus o que deviam profetizar por inspiração divina e, em muitos casos, sua mensagem estava relacionada com fatos políticos, econômicos e também religiosos. Mas recebiam também mensagens que são dirigidas aos acontecimentos do futuro. Anunciavam o juízo de Deus e a salvação no fim dos tempos. Esse segundo aspecto da mensagem profética é retomado na literatura apocalíptica. Assim sendo, o livro do Apocalipse segue o estilo dos livros proféticos do Antigo Testamento. Está repleto de figuras, desde de coroas a palmeiras, simbolizando a vitória, diadema como sinal de domínio e de soberania, chifre como sinal de poder. Na literatura apocalíptica, os números também têm um significado simbólico. 4, por exemplo, é o número do mundo criado, e 7 é o número da perfeição e da plenitude. 12 é o número do povo eleito de Deus. 10.000 é o número da multidão ilimitada. 144.000 é o número do remanescente de judeus que serão salvos durante a tribulação. O livro do Apocalipse está em forma de carta que João escreve às 7 igrejas da província da Ásia, hoje território da Turquia. Assim, principalmente o livro do profeta Daniel, no Antigo Testamento, é de suma importância para a compreensão do Apocalipse. Não seria demais se eu dissesse que um completa o outro, e que só é possível entender o livro de Daniel a partir das revelações do Apocalipse, e que só é possível compreender as revelações do Apocalipse através do estudo do livro de Daniel. Por isso, nos próximos vídeos, nós vamos estudar com mais acuidade as revelações dadas por Deus ao profeta Daniel, para que possamos de fato mergulhar no Apocalipse de João. Que você tenha um dia abençoado, no nome de Jesus.